Hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque, né, o dia ainda não terminou e todo dia é é um momento único, né? Cada dia é único, a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro, coisas boas, às vezes não tão boas, mas essa variedade, essa imprevisão é o que torna a vida tão rica e tão valiosa. Vamos falando sobre a separação da alma do corpo, a morte, né? Como ocorre a morte. Aí pergunta 154. A separação da alma do corpo é dolorosa? A resposta é não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta, algumas vezes no momento da morte, chegam a ser um prazer ao espírito, que, né, ele chega ao fim daquela sua batalha, né, da vida. Aí aqui pergunta, como se opera a separação da alma do corpo? Aí fala que há um rompimento dos laços, né, que unem eles, né. Falam se há uma linha de demarcação, né. E aí diz que não, que principalmente quando fala de doença, vai se separando aos poucos, né. A pessoa está no hospital, ela não é bruscamente assim arrancada, ela vai aos poucos se desconectando. Por isso que muitas pessoas, às vezes, que quando estão desencarnando, começam a ver coisas. E até os médicos falam, não, é alucinação, é não sei o que. Olha o passarinho. É alucinação. Não, mas é que ela tá começando a se conectar ao mundo material. É que nem uma criança. A criança, quando nasce, ela ainda não... Ela tem uma ligação ainda com o plano espiritual. Demora um tempo, por isso que muitas crianças às vezes vêm, tem amigos às vezes imaginários que não são tão imaginários, né? Mas demora até a criança se conectar, a criança já não nasce aqui tipo falando, comendo, não, ela vai aos poucos. E a morte é a mesma coisa. Para alguns, ele é muito rápido. E pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após, né? Para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foram toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas, meses ou até anos, né? O que não implica em existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. Bom, vamos fazer um parênteses aqui. Aqui diz que o corpo às vezes pode demorar meses, né? O ano foi o que a classe tem. Aqui diz que pode demorar dias, semanas ou meses. Então a gente entende que o corpo tá ali, a alma tá conectada ao corpo. Aí pergunta, aí eles mesmos falam, mas isso não quer dizer que a alma vai, tipo assim, então essa alma que tá presa ao corpo, ela vai poder voltar à vida. Não, aqui diz que não é isso. Né? Que não implica isso, não tem nenhuma possibilidade. É uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre em razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria, né? Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, a gente é espírito e vai continuar. Quando a gente morrer, vai seguir exatamente igual. Por isso que a gente tem que ver qual é a nossa média do dia a dia. Se a gente passa o dia a dia só reclamando ou muito focado nos bens materiais, assim, mas não é aquela questão de tipo, porque nem tá na Bíblia, Deus sabe que a gente precisa. Não é aquela questão assim, não, tem que trabalhar ali pra manter o sustento. Não, é aquela questão assim, ó, eu não vivo se estraga uma coisa, eu morro. Ou então, sabe, aquele excesso, ou aquela nenhuma preocupação com o semelhante ou com o próximo. Que às vezes você tá ali, tem um amigo seu que tá sofrendo, você tipo, dá bola. E quando você precisa, você vai lá e busca. Hein? Você tem um interesse nesse, mas você não se doa. Seria isso, ligado ao corpo. Ou então, aquelas pessoas, né, que falam também na parte sensual ali, a pessoa tá namorando com um, mas na verdade tá namorando com outro, e aí aquele lá, né, cria uma energia ruim aquilo. Porque no momento que o outro descobre, né, é que toda aquela energia ruim vai pra pessoa, né? E assim há muitas pessoas que às vezes estão com um, ou às vezes tem homens e mulheres que gostam, e é triste falar isso, mas que gostam de separar casamentos, né? Não, eu gosto, eu já vi mulheres falando, não, eu gosto de homem casado. Esse tipo de coisa. Então fala aqui, ó, quanto mais a pessoa é ligada à matéria, mais é dolorosa a morte, né? Mais ela vai sofrer.
porque ela está muito ligada a esses sentimentos aqui da Terra, esses sentimentos de vingança, inveja. Em certos indivíduos algumas vezes, muito mais penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este é o caso excepcional e particular, a certos gêneros da vida e certos gêneros da morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. A gente vê, né? Tem até o livro Um Roqueiro na Além que fala disso. O Raul Seixas, né? Fica no corpo e aí o corpo vai se desintegrando, ele sente o horror, né? Sente os bichos, cheiro ruim, tudo, e ele tá ali conectado. Então, porque a gente pode entender, tem os suicidas, né? Que é aqueles que se matam, mas tem aqueles suicidas que são inconscientes, aqueles que passaram a vida toda, né? Não se cuidando, poderia dizer assim, aquela pessoa que é raivosa, aquela pessoa que bebe, ela não vai se matar, mas ela, ao decorrer da vida, né? Porque diz, né? A diferença do remédio pro veneno é a dose. Tá, você pode pensar assim, não, vou tomar uma bebida, ela não vai matar. Bom, ela não vai matar mesmo, de fato, não vai ser um suicídio. Mas o acúmulo de anos e anos bebendo e de má alimentação pode levar aquilo. Entendeu? Uma sobrecarga aos órgãos e você morrer. Então você, né, como é que é? Indiretamente você é um suicida. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. Algumas vezes na agonia a alma já deixou o corpo e não há mais na vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, entretanto lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue. Então é interessante, às vezes ali você olha a pessoa, ela parece estar entubada, mas a alma já está longe. A alma só que tem a vida orgânica ainda. Que sensação experimenta a alma no momento que se reconhece no mundo dos espíritos, né? Quando ela chega lá? Resposta é, depende. Se fizeram mal, com o desejo de fazê-lo, né? Com a vontade de fazê-lo, no primeiro momento você vai se envergonhar de ter feito. Para o bom e justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar, né? Ele chega lá aliviado por ter cumprido as missões, né? Ou parcialmente, né? Ter se mantido na linha reta, na porta estreita, como diz Jesus. O espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu na Terra antes dele morrer, né? Sim, segundo a afeição que ele tinha e a que tinham por ele. Frequentemente, ele o vê e recebem à sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a libertá-los da faixa da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista a sua permanência na Terra. Vê aqueles que estão na erraticidade. Isso que é interessante, ó. Erraticidade seria o plano espiritual. E aqueles que estão encarnados. E os que vão visitar. Então, às vezes, ele vê os encarnados, porque na noite, quando a gente dorme, o Allan Kardec chama de desdobramento da alma. O corpo, a alma, ela não para nunca, ela não precisa dormir. Então, muitos espíritas, eles trabalham durante a noite a sua alma. Porque o corpo que precisa dormir, a alma não. Então, às vezes, se ele tem vagamente a lembrança de um sonho com algum parente, claro que a gente não pode levar sempre ao pé da letra, porque existem aquelas questões orgânicas. Se você passou o dia pensando naquela pessoa, é óbvio que você vai sonhar com ela. Mas em alguns casos, é fato. Quando você sonha com algum parente, ele fala que tá bem, não sei o que, você tem uma vaga lembrança, né? Pode ser, né, que você tenha ido visitar ele. 162. Após a decapitação, por exemplo, um homem conserva alguns instantes a consciência dele mesmo, né? Fala aqui de mortes violentas. Frequentemente ele conserva, por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas muitas vezes também a expectativa da morte lhe faz perder a consciência antes, né? Ao contrário, em todos os casos da morte violenta, quando ela não resulta da extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo e o espírito são mais tenazes, né? E o desligamento é um pouco mais lento. Ele é mais lento, então. É muito interessante esse estudo que a gente fez. Eu falo sobre a morte, é uma coisa que a gente teme bastante. Esse estudo ficou um pouco longo, mas é porque é um tema interessantíssimo. Eu sempre falo, né? Todos os vídeos eu falo, não, é um tema muito interessante, mas é porque o espiritismo é rico, é incrível, né? Então fica aqui o alerta dos espíritos, né? Ligado à matéria, a gente já sabe que o nosso fim, né, vai ser um pouco mais lento, vai doer um pouco mais.
né? Quando a gente está conectado ao plano espiritual, a gente já está lá. Quando você está fazendo ações de caridade, pensando no próximo, você já está se ligando com o seu anjo da guarda, com os bons. Então, quando você desencarnar, você simplesmente vai, porque você já está naquela frequência de amor, paz, entendimento, aceitar as diferenças, que é difícil, né? E é isso. Até o próximo estudo. Fiquem com Deus.